Testemunho a respeito do Senhor Jesus, que é o Cristo, segundo Marcos, capítulo 12. O Senhor Jesus, que é o Cristo, faz algumas comparações para ensinar as pessoas do povo de Israel a respeito do reino do Senhor Deus. Depois que o Senhor Jesus, que é o Cristo, terminou de falar com aqueles tais homens, então o Senhor Jesus começou a falar por meio de comparações e disse assim para todas as pessoas que estavam reunidas em volta dele: escutem-me, um certo homem fez uma plantação de uvas e colocou uma cerca em volta dela. Em seguida, esse tal homem construiu um tanque para pisar as uvas e fazer o vinho. E ele também construiu uma torre no meio da vinha dele e colocou um vigia sobre ela. E quando esse homem terminou de fazer tudo isso, ele arrendou a vinha dele para alguns lavradores. E depois de fazer isso, esse tal homem foi viajar. E quando chegou o tempo das uvas serem colhidas, o dono daquela vinha enviou um dos empregados dele até aqueles tais lavradores, para que esse empregado do dono da vinha pudesse receber a parte da colheita de uvas que pertencia a ele. Mas aconteceu que quando o empregado do dono da vinha foi falar com aqueles lavradores, os lavradores agarraram o tal empregado do dono da vinha, bateram muito nele e mandaram esse tal empregado de volta para o senhor dele, sem a devida parte da colheita de uvas que pertencia ao dono daquela vinha. O dono da vinha, então, enviou ainda mais um outro empregado até aqueles lavradores, e os tais lavradores agarraram esse outro empregado do dono da vinha e bateram muito na cabeça dele e trataram a esse tal empregado com muitas ofensas. Mas ainda assim, aquele tal homem que era o dono da vinha enviou ainda um outro empregado até aqueles tais lavradores. E assim que esse terceiro empregado do dono da vinha foi falar com eles, aqueles lavradores agarraram esse outro empregado do dono da vinha e mataram ele. Depois disso, o dono da vinha enviou até aqueles lavradores muitos outros empregados dele. E assim como aconteceu anteriormente com todos os outros empregados dele, aqueles tais lavradores agiram da mesma maneira que eles tinham agido antes e ainda fizeram muito mais, pois alguns desses empregados foram espancados e alguns outros foram mortos por aqueles lavradores. Então, aquele tal homem que era o legítimo dono da vinha decidiu que ele ia enviar o próprio filho dele para falar com aqueles tais lavradores. E esse tal filho do dono daquela vinha, ele era o único filho que aquele homem tinha, e ele, o dono da vinha, amava muito a esse filho dele. Então, o dono da vinha chamou o filho dele e enviou ele até aqueles tais lavradores e pensou assim: o meu filho, aqueles homens vão respeitar. Mas aconteceu que quando aqueles lavradores viram o filho do dono da vinha chegar, eles disseram assim uns para os outros: vejam, esse aí é o filho do dono da vinha e é ele que vai herdar essa vinha do pai dele. Portanto, vamos matar ele e essa vinha vai ser nossa. E pensando assim, dessa maneira, aqueles tais lavradores agarraram o filho do dono da vinha, arrastaram ele para fora da vinha e mataram ele. E depois que o Senhor Jesus terminou de falar todas essas palavras, o Senhor Jesus então disse assim para aqueles tais homens que tinham questionado a autoridade dele: e agora me respondam o seguinte: o que é que o legítimo dono daquela vinha vai fazer? E um daqueles tais homens respondeu para o Senhor Jesus e disse assim: com certeza o dono da vinha vai mandar matar todos aqueles homens maus e vai arrendar a vinha dele para outros lavradores. Então o Senhor Jesus disse assim para todos aqueles homens:
será mesmo que nenhum de vocês ainda não leram essas palavras que estão escritas nas Escrituras Sagradas? A pedra que os construtores rejeitaram, ela passou a ser a pedra mais importante de toda a construção. E que isso foi feito pelo próprio Senhor Deus, e isso é uma obra maravilhosa aos nossos olhos. Ao ouvirem o Senhor Jesus falar assim, dessa maneira com eles, todos aqueles homens, isto é, os chefes dos sacerdotes, todos aqueles homens que se autodenominavam ser os mestres da lei do Senhor Deus, e também todos os líderes da região da Judéia, todos eles sabiam muito bem que naquela comparação que o Senhor Jesus tinha falado antes, o Senhor Jesus estava falando a respeito deles mesmos. E por esse motivo, todos aqueles homens queriam prender o Senhor Jesus ali mesmo naquele momento. E eles só não fizeram isso porque eles tinham muito medo da reação do povo de Israel. E assim que o Senhor Jesus terminou de falar todas essas palavras, ele saiu do templo e foi embora. Depois de decorrido todos esses fatos, e depois que o Senhor Jesus já tinha saído do pátio do templo e da cidade de Jerusalém, os líderes da Judéia enviaram alguns fariseus e alguns homens que eram membros do partido de Herodes, para que esses tais homens fossem falar com o Senhor Jesus, que é o Cristo, com a intenção de eles conseguirem alguma prova que fosse concreta contra o Senhor Jesus. Então, todos esses tais homens se aproximaram do Senhor Jesus e disseram assim para ele: Mestre, todos nós sabemos que o Senhor é um homem honesto e que o Senhor não se importa com a opinião que as outras pessoas têm a respeito do Senhor. E todos nós também sabemos, mestre, que o Senhor não julga as pessoas pela aparência que elas demonstram ter. Mas o Senhor, mestre, o Senhor ensina a verdade a respeito da maneira correta de viver que o Senhor nosso Deus exige. E é por esse mesmo motivo, mestre, que nós queremos saber do Senhor se é ou não contra a lei do Senhor Deus que sejam pagos os impostos para o imperador romano. O que é que o senhor, mestre, pensa a respeito disso? Nós devemos ou não pagar os impostos que o imperador romano cobra de nós? Mas como o Senhor Jesus sabia da malícia daqueles homens que estava por detrás dessa pergunta, então o Senhor Jesus, que é o Cristo, disse assim para aqueles tais homens: por que é que vocês estão procurando um jeito de conseguir uma prova contra mim? Tragam aqui para mim uma dessas moedas que vocês usam para pagar o imposto do imperador. Aqueles tais homens entregaram a tal moeda para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse assim para eles: de quem é que são o nome e a face que estão gravados aqui nessa moeda? Aqueles tais homens responderam para o Senhor Jesus, dizendo assim para ele: são do imperador romano. Então, o Senhor Jesus, que é o Cristo, disse assim para aqueles tais homens: muito bem, a resposta de vocês foi correta. Então, vocês devem dar para o imperador romano aquilo que pertence a ele, mas que nenhum de vocês se esqueçam que todos vocês têm o dever de dar para o Senhor Deus tudo aquilo que pertence ao Senhor Deus. E depois de ouvirem todas essas palavras do Senhor Jesus, todos aqueles homens ficaram muito impressionados e totalmente confusos. E em seguida a isso, alguns homens que pertenciam ao grupo dos saduceus se aproximaram do Senhor Jesus, que é o Cristo. Esses tais saduceus, eles acreditavam e ensinavam para as pessoas do povo de Israel que nenhuma pessoa ia ser ressuscitada do meio dos mortos. E quando esses tais homens que pertenciam ao grupo dos saduceus chegaram perto do Senhor Jesus, esses tais homens disseram assim para ele: mestre, Moisés escreveu assim no livro da lei:
Se um homem que é casado morrer e deixar a mulher dele sem nenhum filho, o irmão desse tal homem tem o dever de se casar com a tal viúva, e os filhos que eles gerarem vão receber o nome do homem que morreu. E aconteceu, mestre, que aqui entre nós viviam 7 irmãos. O irmão mais velho se casou e morreu sem deixar nenhum filho. Então, como está escrito no livro da lei, o segundo irmão se casou com a viúva e em seguida ele também morreu sem deixar nenhum filho. E isso também aconteceu com o terceiro irmão. E no final, mestre, todos esses 7 irmãos se casaram com aquela mesma mulher e todos eles morreram sem deixar nenhum filho. E depois que todos esses 7 irmãos morreram, mestre, aquela mulher que tinha sido mulher de todos eles também morreu. E o que nós queremos saber, mestre, é isso. O que é que vai acontecer lá no dia da ressurreição dos mortos, quando todos os mortos forem ressuscitados? A qual desses 7 irmãos aquela mulher vai pertencer? Pois todos nós sabemos que ela se casou com todos eles. O Senhor Jesus respondeu a essa pergunta dos saduceus, dizendo assim para eles: como vocês estão completamente enganados a respeito do que está escrito nas Escrituras Sagradas, e como vocês também não têm nenhum conhecimento a respeito do poder que o Senhor Deus tem. Porque quando todas as pessoas que morreram forem ressuscitadas, todas elas vão se tornar semelhantes aos anjos que estão lá em cima no céu. E por esse motivo, nenhuma dessas pessoas vai se casar novamente. E será mesmo que nenhum de vocês nunca leu no livro da lei do Senhor Deus, aonde Moisés escreveu falando a respeito da ressurreição dos mortos? Pois quando o Senhor Deus chamou por Moisés lá do meio daquele espinheiro que estava ardendo em fogo, o Senhor Deus disse assim para Moisés: Moisés, Moisés, eu sou o mesmo Senhor e o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E se o Senhor Deus falou assim com Moisés, é porque o Senhor Deus é o Senhor e o Deus de todas as pessoas que estão vivas e não daquelas pessoas que estão mortas. E por vocês não conseguirem entender tudo o que está escrito nas Escrituras Sagradas e nem conhecerem o grandioso poder que o Senhor Deus tem, todos vocês estão completamente enganados a respeito de toda a vontade do Senhor Deus e também da ressurreição dos mortos. E assim que o Senhor Jesus terminou de falar com os saduceus, um certo homem que fazia parte daqueles tais homens que se autodenominavam ser os mestres da lei do Senhor Deus, estava de perto naquele momento, e ele ouviu aquela resposta que o Senhor Jesus tinha dado para os tais homens que faziam parte do grupo dos saduceus. Então, esse tal homem que se autodenominava ser um mestre da lei do Senhor Deus, disse assim para o Senhor Jesus: Mestre, diga para nós qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei do Senhor Deus. E o Senhor Jesus respondeu a essa pergunta dizendo assim: escute, ó povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor e o único Deus verdadeiro. Portanto, todos vocês devem amar o Senhor e o Deus de todos vocês com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu pensamento e com todas as suas forças. Esse é o primeiro e o mais importante de todos os mandamentos da lei do Senhor Deus. E o segundo mandamento mais importante que está escrito no livro da lei do Senhor Deus é esse: ama o seu semelhante assim como você ama a você mesmo. E eu afirmo para todos vocês
que não existe mais nenhum outro mandamento que seja mais importante do que esses dois mandamentos que eu citei aqui e agora. E depois de ouvir essa resposta que o Senhor Jesus disse para ele, aquele tal homem que se autodenominava ser o mestre da lei do Senhor Deus, disse assim para o Senhor Jesus: muito bem, mestre, tudo o que o Senhor falou é mesmo a verdade, porque realmente, mestre, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor e o único Deus verdadeiro, e não existe outro Senhor e nem outro Deus além dele. E é por esse mesmo motivo, mestre, que nós devemos amar ao Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso pensamento e com todas as nossas forças. E todos nós também devemos amar o nosso semelhante, assim como nós amamos a nós mesmos, porque é muito melhor para nós obedecer a esses dois mandamentos do que trazer milhares de animais para serem queimados no altar e oferecer qualquer outro tipo de sacrifícios para o Senhor Deus. E vendo nesse momento que aquele tal homem que se dizia ser um mestre da lei do Senhor Deus tinha falado com muita sabedoria, então o Senhor Jesus disse assim para ele: você é um homem que não está muito longe do caminho que leva para o reino do Senhor Deus. E em seguida a isso, nenhum daqueles homens se aproximou novamente do Senhor Jesus para fazer mais qualquer tipo de pergunta para ele. Mas quando o Senhor Jesus, que é o Cristo, voltou novamente para a cidade de Jerusalém para ensinar a respeito do reino do Senhor Deus, lá no pátio do templo, nesse dia, o Senhor Jesus, que é o Cristo, disse assim para aqueles tais homens que se auto-intitulavam ser os mestres da lei do Senhor Deus: escutem-me todos vocês que se dizem ser os mestres da lei do Senhor Deus. Como é que vocês podem ensinar para as pessoas do povo de Israel que o Cristo é descendente de Davi? Porque no livro dos Salmos está escrito que o próprio Davi, inspirado pelo Espírito Santo, disse assim: o Senhor Deus disse assim para o meu Senhor: fique assentado aqui do meu lado direito, até que eu mesmo coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Agora me respondam o seguinte: se foi o próprio Davi que disse que o Cristo era o Senhor dele, como é então que o Cristo pode pertencer à descendência de Davi? E naquele mesmo tempo em que o Senhor Jesus estava falando com aqueles tais homens que se autodenominavam ser os mestres da lei do Senhor Deus, tinha uma grande multidão de pessoas reunidas em volta do Senhor Jesus, escutando com muita atenção e com muita alegria a tudo o que o Senhor Jesus ensinava para elas. Então, o Senhor Jesus chamou a atenção de todas aquelas pessoas e disse assim para elas: escutem-me com muita atenção o que eu vou falar agora para todos vocês. Todos vocês devem ter muito cuidado com os ensinamentos que todos esses tais homens que se dizem ser os mestres da lei do Senhor Deus ensinam para vocês. Pois o que todos esses homens gostam mesmo de fazer é de ficar andando para lá e para cá, usando essas capas compridas e de serem cumprimentados com respeito por todos vocês nas praças públicas. E quando esses tais homens são convidados para alguma festa ou para algum banquete, todos eles ficam procurando pelo melhor lugar para eles se assentarem. E isso acontece também quando todos esses homens se reúnem nas casas de oração que esses tais homens construíram para eles mesmos. E sem que nenhum de vocês consigam perceber, todos esses homens que se dizem ser os mestres da lei do Senhor Deus, todos eles exploram as mulheres que são viúvas e eles roubam todos os bens dessas tais mulheres que são viúvas têm.
E para que esses homens possam conseguir encobrir o que eles estão realmente fazendo, eles fazem orações bem demoradas nas casas dessas viúvas. Mas por cometerem esse tipo de pecado, o castigo que todos esses homens vão receber vai ser um sofrimento que vai ser ainda muito maior do que eles fazem sofrer todas essas mulheres que são viúvas. Depois que o Senhor Jesus terminou de falar com toda aquela multidão de pessoas que estavam em volta dele, o Senhor Jesus ainda estava no pátio do templo do Senhor Deus, assentado perto da caixa aonde eram colocadas todas as ofertas que as pessoas traziam para o Senhor Deus. E o Senhor Jesus estava olhando com muita atenção todas as pessoas que estavam colocando dinheiro naquela caixa. As pessoas que eram ricas, elas colocavam naquela caixa de ofertas uma grande quantidade de dinheiro. Então, uma certa mulher que era viúva e muito pobre, ela se aproximou daquela caixa de ofertas e colocou apenas 2 moedinhas que eram de muito pouco valor. Nesse momento, então, o Senhor Jesus chamou a atenção dos apóstolos dele para aquela viúva e disse assim para eles: eu afirmo para todos vocês que essa é a verdade. Essa mulher que é viúva e que também é muito pobre, ela deu uma oferta que é muito mais valiosa do que todas as outras ofertas que já foram colocadas naquela caixa. Porque todas as outras pessoas tiraram a oferta delas daquilo que elas tinham sobrando. Mas essa mulher que é viúva e que também é muito pobre, ela deu todo o dinheiro que ela tinha para comprar o alimento dela no dia